Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje, nesse domingo, nos coloca no Monte Tabor, onde Jesus transfigura. Mas por que esse Evangelho justamente no tempo quaresmal? Visto que estamos na Via Crucis, ou seja, no caminho da cruz. Significa dizer que a transfiguração do Senhor aponta para a transfiguração do cristão nesse tempo. Então, o esplendor de Cristo, o seu brilho, será estendido a cada um de nós, pois Ele transfigurou as nossas dores, os nossos cansaços, a nossa angústia, os nossos sofrimentos, a nossa morte. Ele assumiu e transfigurou tudo isso com a glória da ressurreição. E essa glória é antecipada no Monte Tabor, né? No Monte Tabor, isso é antecipado diante dos olhos dos discípulos. Então, nós sabemos muito bem qual é o papel do pecado. O pecado desfigura a nossa vida, né? Deforma a nossa dignidade. Por isso, viver de pecado ou no pecado é ter uma vida triturada pelo mal, ao ponto de nos tornarmos desconhecidos, porque o mal nos desfigura, o pecado vai desfigurando a nossa vida. Então, desse modo, a transfiguração de Jesus nos mostra uma humanidade que transcende, apoiada em Deus, que supera, na medida que se entrega ao Senhor. A transfiguração é, nesse sentido, a superação humana em Deus. Desse modo, a transfiguração de Jesus nos mostra uma humanidade que transcende, apoiada em Deus, né? que tem a capacidade de se superar em Deus, na medida que vai se entregando ao Senhor. E na cena do Evangelho, traz aqui Pedro, né, que fica impactado com o que vê, né? Ele parece não estar no domínio das suas palavras. Ele diz: vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, né? Ou seja, aqui é como alguém que deseja permanecer naquele momento, que desejasse que aquele momento não acabasse. E o que nos chama a atenção é a palavra, aqui poderíamos destacar, é a palavra tenda e nuvem, que aparecem hoje, pois essas palavras são sinais das antigas presenças de Deus, né, entre o povo. Mas agora, em Cristo, tudo tem o seu pleno cumprimento, se completa, como aquele que completa tudo na nossa vida. Então, Cristo, ele traz completude em nossa vida. Nele tudo se cumpre, tudo se realiza. E por isso, ele é a tenda do Pai, pelo qual nós podemos nos abrigar. Jesus é esta nuvem amorosa de Deus, pelo qual nós podemos ingressar. Em Jesus, nada se falta.
e tudo se tem. Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.